Mas, meus irmãos, para mim é uma honra muito grande estar aqui. Toda vez que o Bispo Éder, me conversa comigo no WhatsApp, Mateus, dá para você dar a palavra hoje? Para mim é um motivo de alegria muito grande, porque como ele falou aqui, da satisfação, essa, graças a Deus, é uma satisfação que há muitos anos eu tenho vivido. Eu amo aprender e ensinar a palavra, Confesso que mais aprender do que ensinar, mas ensinar para mim também é uma dádiva muito grande que Deus tem me dado. Meus irmãos, eu queria abrir com vocês, a gente vai meditar no texto ali de Mateus, no Evangelho segundo Mateus. Mateus, aquele não era o esboço, depois eu pego. Mateus, no capítulo 8, nós vamos ler dos versos 5 ao 13. Infelizmente, por conta do tempo, não vai dar para a gente analisar todo o texto, todos os versículos aqui descritos. Por quê? Porque esse texto é um texto muito rico. Então, não daria, para um culto só, cerca de 40, 50 minutos, não daria para a gente expor toda a riqueza que existe nesse texto. Então, eu vou procurar dar a primeira parte, vamos dizer assim, e na próxima oportunidade a gente conclui o restante. Mas amém. Vamos ler então o texto. Mateus, no capítulo 8, versos 5 ao 13, um texto bastante conhecido, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldado as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que entre muitos, digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Meus irmãos, hoje, como a própria Michele disse aqui, nós temos vivido dias onde o amor tem se esfriado. E eu vou além um pouco e digo que, se a gente analisar, não precisa nem ser uma análise tão profunda assim, mas quando nós analisamos a atual situação da igreja, nós vemos que ela se encontra em uma apostasia. E o que é apostasia? Geralmente, quando a gente ouve esse termo, já vem aquele pensamento da fé esfriando, aquele esfriamento da fé, o que é correto, mas não é a plenitude, mas não é a plenitude daquilo do conceito, do significado da palavra apostasia, porque apostasia também, de uma maneira mais prática, seria a rebelião contra Deus. Então, é o que o Éder falou aqui, quando ele fala sobre o processo do distanciamento do homem de Deus, da sua vontade, é justamente quando nós começamos a pensar, não mais conforme a palavra de Deus, mas conforme os conceitos do mundo. Então, isso é a apostasia. Mas, geralmente, nós aplicamos a apostasia no seu sentido geral. E quando nós falamos, a igreja está em apostasia, essa igreja acaba sendo, por nós, considerado uma coisa abstrata demais. Quando fala a igreja, mas que igreja? A igreja de Jesus na terra. Aí fica uma coisa muito abstrata, fica uma coisa pouco definida.
Mas, na verdade, a definição de igreja, igreja é a comunidade dos salvos. A igreja é a comunidade dos discípulos de Cristo. Então, na verdade, a igreja é a comunidade de indivíduos. Então, quando nós analisamos o porquê, quais as causas da apostasia que acomete a igreja, a gente precisa começar essa análise do ponto de vista individual. É aquilo que Jesus diz, né? Antes de falar da trave, antes de falar do cisco do olho do seu irmão, tira a trave que está no seu. Porque hoje a gente vê, né, muitas críticas, lógico, algumas bem alicerçadas na razão, mas nós vemos muitas críticas em relação à igreja, mas tratando a igreja como essa abstração pouco definida. E aí não consegue olhar a questão individual. E esse texto, ele traz exatamente as causas da apostasia no âmbito individual. Então, é por isso que eu quero compartilhá-lo aqui com você nessa manhã, com vocês nessa manhã, justamente para que a gente possa, como foi dito aqui no louvor, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. E esse é um clamor dos dias de hoje, esse é o clamor que o Espírito de Deus tem clamado aos nossos corações. Nós precisamos voltar a esse lugar, nós precisamos voltar a esse primeiro amor. Porque é interessante, eu gosto muito de análise do cumprimento das profecias, embora não seja a minha área de assunto, mas eu particularmente gosto disso. Eu gosto da questão escatológica, né? E lá em 2 Tessalonicenses, no versículo 3, o apóstolo Paulo fala dessa apostasia. Então, a apostasia que nós como igreja, quando eu falo igreja, eu não falo desse abstracionismo, mas eu falo da igreja como comunidade de indivíduos, a qual a Igreja Metodista Renovada faz parte, é parte integrante dessa igreja de Jesus, essa igreja universal, essa igreja católica, né? Não católica romana, mas católica no sentido de universal, porque católica romana é um contrassenso. Mas essa igreja católica no sentido de ser a igreja de Jesus na terra, nós somos essa igreja. Então, quando nós falamos que a igreja está em apostasia, nós estamos inseridos nela. Não é uma coisa que a gente fala em terceira pessoa. Toda vez que a gente se refere à igreja, a gente tem que se referir a ela em primeira pessoa, porque nós somos parte dela. Então, nós temos vivido essa apostasia como cumprimento da profecia, como cumprimento daquilo que os apóstolos disseram. Mas a gente não deve desanimar com isso. Sim, a apostasia está pairando sobre a igreja, ela vai piorar, as coisas sim vão piorar, porque as profecias vão se cumprir. Mas assim como a Bíblia diz que a igreja viveria os dias de apostasia, a Bíblia diz também no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 27, de que a igreja gloriosa surgiria. Então, essa igreja gloriosa também vai surgir antes da volta de Cristo, porque Jesus vai virá buscar essa igreja gloriosa. Então, ela vai ser erguida, ela vai surgir no meio nos nossos, não digo nos nossos dias, porque a gente não sabe, mas ela vai surgir sobre a terra. Isso é cumprimento, isso também a Bíblia diz de maneira muito clara. Mas entre a apostasia e o surgimento da igreja, há um abismo. Há um abismo. Então, nós temos que ter essa esperança e essa consciência de que Deus espera de nós, Deus deseja de nós que nós sejamos parte dessa igreja gloriosa que vai surgir em meio à apostasia. Mas, para isso, a gente precisa rever as nossas vidas. A gente precisa rever os nossos conceitos, rever a nossa maneira de pensar, sentir e agir. Então, aqui nós vemos que esse criado aqui do centurião ali, que se encontrou com Jesus em Cafarnaum, é uma descrição das nossas vidas. Então, a gente precisa olhar no sentido de fazer um raio-x. Então, a Bíblia diz assim, né, lá no versículo 6, quando o centurião chega diante de Jesus e diz: olha, Senhor, o meu criado jaz em casa. Jaz em casa. É muito interessante. Quando quem me conhece, né, quem convive comigo de maneira mais próxima, sabe uma coisa que eu falo reiteradamente, que é o fato de que
na Bíblia não existem meros detalhes. Então, tudo que está na Bíblia tem uma simbologia, tudo que está na Bíblia tem uma mensagem. Porque a Bíblia ela é um livro, sobretudo, didático. Então, quando a Bíblia apresenta erros dos homens de Deus, é no intuito de nos ensinar. Então, quando a Bíblia apresenta os erros, não é para a gente, obviamente, praticar os mesmos erros, mas é para a gente aprender com eles. Quando a Bíblia fala da fraqueza dos homens, fala justamente para que nós possamos aprender que nós também temos essas fraquezas e nos colocarmos diante de Deus em situação de quebrantamento, de arrependimento e pedir o seu auxílio. E com com o criado do centurião não é diferente. Então, veja que ele estava, a Bíblia diz, né, jaz em casa. E o que significa isso? Quando a Bíblia fala de casa, ela fala de família, ela fala até de identidade, né, os clãs. Mas aqui no contexto, é um contexto diferente. Hoje nós temos vivido uma pandemia. E aí eu não quero entrar no mérito da veracidade ou não dessa pandemia, não quero entrar aqui nesses detalhes, mas uma coisa que a gente pode perceber de uma maneira muito clara, e que é consenso, é que ela nos privou de muitas liberdades. Até a própria questão do fica em casa. Então, o que é casa nesse sentido, aqui, nesse contexto descrito aqui na Bíblia, narrado na Bíblia? É justamente a perca da comunhão, ou seja, você estar privado da comunhão. Então, esse criado, ele estava em casa, ou seja, ele estava privado da comunhão para com os demais. E a gente precisa analisar uma coisa grave e, ao mesmo tempo, muito clara, que um dos motivos, uma das causas da apostasia que acomete a igreja é justamente a falta de comunhão. E comunhão, pessoal, não é só estar junto, é também estar junto. Mas não é só isso. Essa questão da comunhão na igreja ela é tão fundamental e ela é uma característica identitária da igreja. Porque a igreja ela foi chamada a refletir a imagem de Cristo, a imagem de Jesus Cristo. Porque Ele é a pedra angular. E se nós olharmos, é da natureza de Deus a comunidade. Deus é um só Deus. Deuteronômio 6,4 fala isso, né, de uma maneira muito clara. Jesus vai repetir isso, que é a oração do Shema Israel. Ouve o Senhor, o seu Deus, o seu único e verdadeiro Deus. Mas a unidade chamada Deus, ela é composta de 3 pessoas distintas. Assim como a unidade casal é composta por 2 pessoas distintas. Então, eu e a minha esposa somos pessoas, graças a Deus, distintas, diferentes, e nós formamos um casal. Então, você não pode chamar uma pessoa só de casal. Então, o casal é, na verdade, a unidade, a plena unidade entre 2 pessoas. E com Deus é a mesma coisa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nós só podemos chamar de Deus a Santíssima Trindade, a unidade vivida nessas 3 pessoas. Então, Deus, embora seja único, não são 3 deuses, mas são 3 pessoas distintas, cuja unidade forma um Deus. Então, quando a gente se refere à unidade de Deus, estamos nos referindo a uma unidade composta. Então, Deus é, ao mesmo tempo, unidade e comunidade. E quando a igreja deixa de viver essa comunhão, ela está deixando de refletir a imagem de Cristo. E, infelizmente, muitas pessoas, e nisso eu também me incluo, obviamente, não estamos dispostos a viver essa comunhão que reflete a imagem de Cristo, porque comunhão implica em renúncia. Comunhão implica em a gente aceitar aquele irmãozinho chato que pensa diferente da gente. Comunhão implica, muitas vezes, a gente renunciar aos nossos gostos, os nossos prazeres, para edificação mútua. E o que tem faltado na igreja é justamente isso. A polarização política que nós vivemos no país, na esfera política, sociopolítica, muitas vezes tem infiltrado na igreja.
Isso tem sido causa de não se praticar essa comunhão. Isso é uma coisa tão forte que, na igreja primitiva, nós vemos que um dos fundamentos da igreja primitiva ali é que os cristãos perseveravam unânimes em comunhão. A palavra koinonia, que vem de oikonome, que é comunidade, e oikos vem de casa. Porque a palavra casa aqui é justamente a palavra oikos, ou oikos, que dá origem à palavra oikomene, que é comunidade, que dá origem à palavra koinonia, que é comunhão. Então, aqui, eles estavam na sua oikos. E, infelizmente, como eu disse, a gente precisa rever a nossa comunhão como igreja. Como igreja, esse é um alerta que o Espírito Santo quer restaurar nas nossas vidas e, consequentemente, como igreja. Quantos de nós estamos dispostos a nos sacrificarmos para a comunhão? A igreja aqui, obviamente, é a comunhão pública, é extremamente importante. A igreja é o lugar do culto público, da comunhão. E é muito interessante essa questão da comunhão, porque quando nós lemos o Novo Testamento, em nenhum lugar do Novo Testamento a gente vê a referência à expressão santo no singular. Em nenhum momento. Você não vai ver a Escritura chamando uma pessoa de santo, mas você vai ver, por várias vezes, a Escritura se referindo aos santos. Então, a santidade de Deus, ela se manifesta na comunhão. Ninguém consegue ser santo sozinho. A gente só consegue ser santo em comunhão, porque a comunhão é que os amigos vão confrontar o seu pecado, em que você vai se sentir constrangido a confessar o seu pecado, a confessar suas fraquezas. É uma experiência muito boa que a gente tem tido nos PGDs, embora por conta da pandemia não tenha fluído como é o ideal, mas, enfim. Quando eu falo dessa questão da comunhão, logicamente que eu não posso deixar de refletir, de considerar as minhas fraquezas. Quem me conhece sabe que eu sou um cara fechado, eu sou um cara de fortes convicções, mas eu tenho aprendido há vários anos da importância da comunhão, e não só importância, mas é uma característica identitária da igreja. Então, se nós não estamos em comunhão, nós estamos deixando de ser igreja. Simples assim. Então, esse criado, ele estava em casa, ou seja, ele estava privado da comunhão. Ele estava na sua oikos, mas não na sua oikomene, não na sua koinonia, na sua comunhão. Mas não só isso. Ele estava em casa, privado da comunhão, mas de cama. E a cama aqui fala de leito. E o leito fala de uma pessoa enferma. Mas aqui a gente pode ver duas características, trazendo para o nosso contexto. A cama no sentido de um lugar de conformidade, um lugar de passividade e também de letargia. Lá em Hebreus 12, quando a Bíblia diz que todos nós, rodeados como uma tão grande nuvem de testemunhas, devemos nos desembaraçar de todo pecado, de todo peso. Então, aquela coisa, né? Todo pecado que tem nas mentes não vos assedia, e de todo peso. Então, ali naquele texto de Hebreus, a gente pode ver de uma maneira muito clara que nós temos dois tipos de lutas. Nós temos dois tipos de obstáculos a ultrapassar, a fim de cumprir a soberana vocação, a soberana vontade de Deus às nossas vidas. Uma é o pecado. É o pecado, né, que tenazmente nos assedia. Mas a outra coisa que a Bíblia diz isso, que é até mais perniciosa e mais sutil, que é a questão do peso. E o que é o peso? O peso, a gente pode definir como peso todas aquelas coisas que não são necessariamente pecados, mas que nos impedem de cumprir a vontade de Deus. O Éder fala muito aqui, eu quero usar o exemplo dele. O famigerado jogo de futebol. Futebol não é pecado, embora pode levar ao pecado, né? Porque aí o juiz marca um pênalti que não foi, você já elogia a mãe do juiz, enfim. Mas o jogo em si não é pecado.
Mas ele pode se tornar um peso quando você coloca ele no mesmo grau de importância de um culto. A questão de seriados, por exemplo, eu gosto muito de seriados, mas ele não pode competir no seu momento de devoção a Deus, no seu devocional. Então, peso são todas estas coisas que, infelizmente, têm nos tirado da comunhão, muitas vezes, da comunhão com Deus, de uma devoção mais profunda com Deus. Então, a cama aqui fala justamente dessa letargia, que é uma coisa que também nós precisamos meditar. Como está a minha vida com Deus? Como está o meu fervor com Deus? Quanto tempo eu tenho de meditação na palavra? Quanto tempo eu tenho na oração? Porque não nos enganemos, pessoal. Se a nossa comunhão com Deus estiver falha, a nossa comunhão com o próximo também estará falha. Jesus, lá em Mateus 22, 37, quando ele está falando ali com os saduceus sobre o grande mandamento, ele diz: amará o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o intelecto, com todas as forças, e o seu próximo como a ti mesmo. Então, o fato de nós amarmos o nosso próximo, de nós amarmos até o nosso inimigo, como Jesus fala ali no Sermão da Montanha, e quem me conhece sabe que esse é o calcanhar de Aquiles, amar o inimigo. A gente não consegue nem amar o próximo, quanto mais amar o inimigo, mas é mandamento. Isso mostra o quanto a gente precisa de Deus. Então, a gente precisa justamente rever as áreas que têm nos prendido, que têm feito com que a gente permaneça no leito, que permaneça na cama da passividade, na cama da conformidade. Não, tem que, nossa, hoje tem que fazer discipulado, nossa, hoje tem culto, mas a cama aqui está tão gostosa. Não é pecado faltar do culto, mas isso pode se tornar um embaraço na sua vida, porque te priva da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos. Infelizmente, o engano que tem assolado a igreja é o tal dos desigrejados. Não, eu posso servir a Deus na minha casa. Pode, entre aspas, porque a Bíblia fala de uma maneira muito clara, quando Jesus diz para Pedro, quando Pedro tem a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, Jesus é o Messias enviado do Pai, e aí Jesus diz: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, te digo que tu és Pedro, vocês conhecem a passagem, eu edificarei a minha igreja, a questão da eclésia, a questão da assembleia, e o apóstolo Paulo vai dar um caráter tão forte na igreja, tão fundamental, que define e conceitua a sua identidade, que ele vai chamar de unidade orgânica, e nada mais é do que o corpo de Cristo na terra. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Se você não está afiliado a uma igreja, você está fora do corpo. E um órgão fora do corpo, ele não vai receber do sangue, não vai receber da vida, vai necrosar e vai morrer. Então, tem muita gente morta hoje, pensando que está viva. E esse é o pior tipo de engano. Então, você que, às vezes, passou pela sua cabeça de, não, hoje facilitou muitas coisas, hoje a tecnologia propiciou o fato de eu cultuar a Deus na minha casa. Irmãos, vamos ser sinceros uns com os outros. Naquele tempo em que a igreja não poderia se reunir, que a gente tinha o nosso culto online, com todo respeito e com toda sinceridade, não é a mesma coisa de um culto presencial. Vamos ser sinceros, não é. Não é, porque, vamos agora tirar o tempo aqui, né? Lá em casa a gente fazia isso. Vamos aqui tirar o tempo agora a gente vai louvar, depois vai ouvir a palavra. Mas aí vinha um subir em cima da gente e tinha outras coisas para fazer, e não é a mesma coisa. E Calvino, nas suas Institutas, ele falando sobre a questão do domingo, dessa transposição do sábado para domingo, ele diz uma coisa muito fundamental. Ele fala, olha, a questão do domingo não é somente a substituição do dia, mas é o fato de que nós precisamos, como nosso culto a Deus, parar tudo que a gente está fazendo para termos o nosso culto público,
porque é uma coisa que ele vai falar o seguinte, olha, é um engano quando a gente apenas substitui o sábado do judeu para o domingo da igreja, da nova aliança, e a gente substitui o sábado e o domingo como dia santo. Então, aquela coisa, para o judeu, o dia santo era o sábado, para o cristão, agora é o domingo. Ele vai falar, não, o domingo não é o único dia santo. O domingo, na verdade, é a premissa para que toda a sua semana seja santa. Todos os dias são dias santos. Por que santos? No sentido de que nós devemos cultuar a Deus todos os dias, em todos os momentos. Então, o domingo é a primícia, que é o tempo em que nós tiramos para o culto público. Por isso a importância da gente estar em uma igreja, porque nós que estamos aqui hoje, com certeza todos aqui tinham alguma coisa para fazer. Todos aqui. A minha esposa estava com dores de cólica menstrual, ela falou, nossa, hoje eu vou no sacrifício, e está aqui. Por quê? Por conta da importância disso. Então, a questão do culto do domingo fala da nossa primícia, do nosso sacrifício a Deus. Lá em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos apresentar como sacrifícios vivos diante de Deus, que é o nosso culto racional. Então, a questão do domingo não é porque, domingo é o dia santo, então, beleza, deu 11h30, o Éder aqui deu a bênção apostólica, beleza, já paguei a minha obrigatoriedade com Deus. O dia santo, agora eu vivo do jeito que eu quero. Você não entendeu nada, meu amigo. Você não entendeu nada. O domingo é apenas a primícia, mas todos os dias são dias santos, todos os dias. Outra coisa aqui que nós vemos é que esse servo do centurião, ele estava em casa, privado da comunhão, ele estava de cama, ou seja, numa situação de letargia, de conformidade, de passividade, e aqui também a gente pode falar da conformidade com o mundo, mas ele estava paralítico. E como eu falei aqui alguns sermões anteriores, aqui fala da chamada paralisia espiritual. A paralisia física, ela era resultante do pecado. Lá em Levítico 13, a gente vai ler sobre as enfermidades. No capítulo 13, fala especificamente da lepra, mas ali fala de várias enfermidades que eram consideradas como consequência do pecado, ou seja, como consequência da transgressão da lei. E quando a gente faz essa aplicabilidade da paralisia espiritual na nossa vida, ela é justamente quando nós deixamos de viver conforme a vontade de Deus. Porque no Antigo Testamento, nós temos 3 tipos de pecado. Nós temos o ratá, que é o deixar de cumprir o propósito, que é o que Adão e Eva cometeram, que ocasionou na queda, ou no chamado pecado original. Depois nós temos o peça, que é a rebelião, ou seja, aquele estado de rebelião contra Deus. E o ava, ou avon, que é a iniquidade, ou seja, a natureza iníqua. Então, no Salmo 51:5, por exemplo, Davi vai dizer, em pecado fui formado, e em iniquidade me gerou a minha mãe. Então, ali ele usa o termo ratá e o avá. Ou seja, o que é o ratá? É quando o homem deixa de cumprir o propósito a qual ele foi criado. E aqui eu estava conversando com a minha esposa nessa semana, e a gente estava falando que às vezes a gente encontra dificuldade de ver a nossa importância diante de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas que não conseguem ver essa importância, porque não renovaram ainda a sua mente, no sentido de que elas vivem porque Deus lhes deu a vida. E se Deus lhes deu a vida, é porque Deus tem um propósito em lhe conceder a vida. A questão é, nós estamos vivendo de acordo com o propósito que levou Deus a nos criar e nos dar vida? Porque quando a gente tem esse exercício de consciência, todas as nossas atitudes são vocacionais. Todas as nossas atitudes são culto a Deus. Então, infelizmente, a igreja,
Até por conta desse mundanismo, né, dessa questão do coaching até, a gente tem um engano muito grande na questão da vocação. Ou seja, a vocação é aquilo que eu faço bem. Então, a vocação é como se fosse algo específico. Então eu canto bem, então a minha vocação é cantar. Então, eu estou adorando e cultuando a Deus quando eu canto. E aí, a pessoa que pensa assim, ela tem dificuldade de ver que nas outras atitudes dela, nas outras áreas da vida dela, ela não cultua a Deus. Por quê? Porque ela cultua a Deus quando ela está exercendo a vocação dela. E qual a vocação dela? Cantar. Então, ela não consegue ver que ela, como mãe, como esposa, ou como pai, ou como esposo, ou como empregado, nisso ele está cultuando a Deus. Por que não? Porque a minha vocação é cantar. Não, a minha vocação é pregar. Não, minha vocação é prestar assistência social. E a gente consegue, infelizmente, ver que a gente cultua a Deus somente quando nós estamos na nossa vocação. Mas, irmãos, em primeiro lugar, quando a Bíblia fala de vocação ali em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo está elucidando sobre isso, a igreja de Éfeso, quando a gente vai, por exemplo, para a Bíblia latina, a versão de São Jerônimo, a Vulgata, é interessante que a palavra que usa ali é a palavra vocatio. E vocatio vem de vocale, que é a voz. Então, o que é a vocação? Vocação é a voz de Deus. Então, quando nós vamos lá para Gênesis, que nós vemos a primeira interação entre Deus e o homem, a primeira interação foi justamente quando Deus revela a ele o chamado mandato cultural. Ou seja, a primeira voz que o homem ouviu foi a voz de Deus definindo quem ele era e qual a razão da sua vida. Então, a vocação é isso. A vocação é a palavra de Deus, que deu orientações sobre a vida que o homem acabou de receber. Então, nós temos a vida de Deus, mas se Deus nos deu a vida, Ele nos deu com um propósito. E qual que é o propósito? Glorificar a Deus. E o que é glorificar a Deus? Ter a mentalidade de que nós cultuamos a Deus em todos os momentos da nossa vida. A nossa vocação é essa. Por exemplo, eu reconheço que eu tenho o dom de Deus de ensinar, mas eu não cultuo a Deus só quando eu estou ensinando. Eu cultuo a Deus quando eu estou lavando a louça lá em casa. Eu cultuo a Deus quando a Patrícia fala, Mateus, dá uma lavada nesse corredor. Aí eu falo, beleza, pode deixar. Mas aí, eu estou cultuando a Deus nisso. Eu estou cultuando quando eu estou fazendo qualquer coisa. É essa mentalidade sacerdotal. Isso é vocacional. A nossa vocação é servir a Deus, cultuar a Deus e glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, quando nós não estamos cumprindo isso, nós não estamos andando de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida, e isso revela o quê? Uma paralisia espiritual. Porque o que é o paralítico? É aquele que não consegue andar. E a paralisia espiritual é quando nós somos incapazes de andar e de viver conforme a soberana vontade de Deus para a nossa vida, que é glorificar a Deus em todas as áreas, viver para Deus. Tudo que você faz porque você está vivo. Você só pode ter uma atitude porque você desfruta da vida. Então, o viver, quando o apóstolo Paulo fala, o viver é Cristo, morrer é lucro, o viver é Cristo é justamente como você desenvolve a sua vida. Se você está desenvolvendo a sua vida, não tendo em mente que você cultua a Deus, me perdoe te dizer aquilo que a Bíblia diz de uma maneira muito clara. Você está acometido pela paralisia espiritual. Assim como esse criado aqui estava. Mas não só isso. A Bíblia diz que ele estava em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E aqui, pessoal, a gente pode falar da angústia, a gente pode falar da depressão. A gente vê o nível assustador de pastores se suicidando. Vocês já pararam para pensar nisso? O que leva um pastor a se suicidar? Lógico que são vários os motivos e eu não tenho a mínima pretensão de definir a coisa, obviamente, que é um oceano inesgotável,
o ser humano é extremamente complexo, mas a questão da angústia. Porque, olha que interessante, pessoal, o ser humano ele tem o chamado senso moral. Em Romanos 2,14, a Bíblia fala que Deus colocou no homem esse senso moral. Então, quando você vai falar com um ateu, por exemplo, você pergunta para o ateu, ateu, você não crê em Deus, obviamente, né? Não, eu não creio em nada sobrenatural. Ah, beleza. Estuprar uma criança é certo ou errado? Lógico que é errado, ele vai dizer, obviamente. E aí você pergunta para ele, tá, mas qual que é o padrão moral que você está usando para dizer que estuprar uma criança é errado? Não pode ser do próprio homem. Então, o ser humano ele tem esse senso moral dentro dele. Logicamente que a gente poderia falar muita coisa aqui, ou seja, o fato do ser humano classificar coisas como certo e errado é um indício da existência de Deus, de que ele veio de Deus. O apóstolo Paulo fala isso de uma maneira muito clara em Romanos, quando ele está falando da relação entre a lei e a graça. Mas aqui, a gente pode ver que a causa da depressão que tem acometido muitas pessoas é justamente a culpa. Ou seja, por mais que elas neguem Deus, e nós vivemos na sociedade pós-moderna, que deifica o próprio homem, e essa deificação do próprio homem é no intuito de substituir o Deus que eles negam. Porque o pós-modernismo, ele é consequência da secularização da sociedade. E o que é secularização? É o homem viver completamente apartado de Deus, como se Deus não existisse. A grosso modo é isso. O secularismo é isso. E quando o homem ele se distancia de Deus, a Revolução Francesa, embora não foi o único, mas ela foi o fato marcante, histórico, que desencadeou esse processo de secularização, quando nós temos a queda da coroa francesa, católica, e ali foi uma simbologia muito forte de que a nova sociedade que surgiria a partir da chamada Assembleia Nacional ali na França, seria o homem completamente destituído de Deus e a sociedade que esse homem formaria. Então, nós temos vivido os resquícios, os desdobramentos da Revolução Francesa nos dias de hoje. Então, você vê que o ser humano tem se apartado cada vez mais de Deus e se deificado. Por quê? Porque uma coisa leva a outra. O ser humano ele é religioso por essência. Então, ele sempre vai colocar alguma coisa no lugar de Deus, ainda que seja ele mesmo, que é o que o Eclesiastes 3 vai dizer. Deus colocou no homem, no seu coração, o desejo pela eternidade. E ali, eternidade não como algo abstrato, mas eternidade no sentido do eterno, do Hashem, de Deus. Ou seja, Deus colocou o espaço que somente o próprio Deus pode preencher. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vem habitar em nós. Então, quando o ser humano se distancia de Deus, vai ficar uma lacuna lá. E aí ele tenta preencher de diversas formas. Mas ainda que ele tente preencher esse espaço que somente Deus pode preencher, ele vai ter no íntimo dele a sensação de que ele é um errante. E a depressão é justamente a manifestação dessa culpa. Ou seja, ele sabe que ele está fora dos preceitos de Deus, que ele tenta, de todas as formas, negar. Porque o que acontece, pessoal? Eu li um livro uma vez, de um jornalista ateu, e ele empreendeu uma jornada investigativa de provar a não existência de Deus. Só que, para resumir a história, ele acaba se convertendo. Porque ele consegue ver, não, realmente, Jesus não é uma mera religião, ele foi um personagem histórico. Ele foi a manifestação de Deus na história. Ele chegou a essa conclusão. Mas é interessante que no livro ele fala assim, olha, na minha jornada, eu fui vendo as evidências claríssimas da existência de Deus e da ação de Deus no universo, mas esse Deus, ele tinha uma moral muito forte, ele tinha uma ética, e para eu me render às evidências, eu teria que me render à moral de Deus, à ética de Deus, e isso eu não queria. Por quê? Porque eu gostava da minha vida do jeito que eu vivia, ele dizia, Lee Strobel dizendo. Eu gostava de fazer as coisas que me dava na cabeça. Agora, eu sabia que se eu me rendesse à verdade que estava sendo revelada diante de mim,
eu teria que me render a esse padrão moral. Então, o que acontece? O ser humano, apartado de Deus, ele sabe que tem um padrão moral transcendental, que veio do próprio Deus. Ele sabe disso. Como que ele sabe disso? Pela culpa que ele sente. Você pode ver que o ser humano, quando faz alguma coisa errada, ele vai sentir o quê? Culpa, que é aquela chamada dor na consciência. Mas de onde que vem essa culpa? Quando ele transgride essa lei que é transcendental a ele mesmo, mas ele sente os efeitos da sua existência. Só que essa culpa gera mal-estar. Então, o que o ser humano pós-moderno, destituído de Deus, vai querer fazer? Ele não vai querer sentir essa culpa. Então, ele vai relativizar o certo e o errado. Porque aquela coisa, o que me traz a culpa? O fato de eu fazer algo errado. Então, se eu anulo a questão de certo e errado, logo, aquilo que eu faço já não vai ser mais considerado como errado. Isso não vai mais me gerar culpa. Então, essa relativização que nós vemos hoje é por conta disso. Então, por isso que eles estão querendo colocar a pedofilia não mais como crime, mas como uma doença, como uma patologia, que depois de patologizar um crime no sentido de uma punição contra a moral de Deus, tirando de uma maneira violenta a pureza da criança, enfim, a gente nem vai meditar muito sobre o quão execrável é a pedofilia. Eu acho que nem precisa, é desnecessário. Mas é essa a questão primeiro você tira da questão do erro para uma questão puramente patológica e depois tem que aceitar. Não, você tem que aceitar, porque na verdade ele é um doente. E quantos doentes nós temos no nosso meio? Porque se você não aceitar o pedófilo, você vai estar sendo preconceituoso. Então, você vê a forte relativização que nós temos vivido, a relativização moral. E isso por quê? Porque o homem quer se ver livre da culpa, mas ele não vai conseguir. Então, essa é a questão da depressão. E isso na nossa vida cristã, você pode ver que quando nós entramos no processo de esfriamento espiritual, a nossa percepção ela é muito forte nesse sentido. A questão é, o que nós fazemos com essa percepção? Se nós realmente nos entregamos a Deus no sentido de, Senhor, vivifica a minha vida, que é aquela questão de não deixar apagar o espírito, ou se eu me rendo a ela. E, infelizmente, muitos dentro da igreja têm se rendido a essa percepção, aquela coisa, eu sei, eu já vi muitas pessoas assim, eu sei que eu não estou vivendo como eu deveria, mas para mim está tão bom, porque na verdade Deus perdoa. Aí nós temos o movimento da hipergraça. O que é o movimento da hipergraça? Não, Jesus é amor. Jesus é amor, Jesus ama o seu pecado. Você não vai na igreja, você não é aquele cara que ora, você não é aquele cara fervoroso, mas o importante é que Jesus te ama. E aí você prega um Jesus dividido, porque Jesus é amor, sim, Jesus é amor, mas Jesus também é juízo. Jesus amou a mulher samaritana, mas ele confrontou o seu erro. Jesus amou aquela mulher pega em flagrante adultério, mas ele disse, vai, não peques mais. Então, o amor de Deus se manifesta no confronto do nosso pecado, porque o confronto do nosso pecado, pela palavra, nos gera liberdade. Só que hoje nós temos a hipergraça que diz o seguinte, não, você se sente culpado pelo seu pecado? Não, você não precisa disso, porque Jesus, ele te ama. Eu vi recentemente não, ontem, uma reportagem feita pela BBC, com o pastor Ed Renekiewicz, e o Ed Renekiewicz fala exatamente isso. Ele personifica a hipergraça de uma maneira completa. Não, a gente precisa parar de denunciar, entre aspas, pecados, a gente precisa aceitar as pessoas, aceitar os homossexuais, aceitar, enfim. E lógico, meus irmãos, que nós somos chamados a amar os homossexuais, mas sem deixar de considerar que o ato homossexual é pecado. Simples assim. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa é você amar o pecador, outra coisa é você relativizar o pecado, o quanto aquilo ofende a Deus. Isso vale para tudo, vale para o adúltero, vale para o mentiroso, vale para o hipócrita, como Jesus disse, isso vale para todas as coisas. Então, a gente precisa avaliar o nosso sentimento de culpa. E aí, irmãos,
Como eu disse, né, esse texto é um texto muito rico, não vai dar tempo da gente ver tudo que a gente deveria ver, mas a gente vê que, diante de tudo isso, Jesus lhe disse, quando Jesus ouviu toda essa descrição do quadro ao qual aquele servo do centurião se encontrava, Jesus disse para ele: eu irei curá-lo. É interessante que na Bíblia há duas palavras para cura, a palavra terapia e a palavra iaomai. E a palavra iaomai fala da cura física, mas também da cura espiritual. E a terapia é a cura no sentido geral. Ela é também usada para falar sobre o serviço, ou seja, sobre os serviços médicos. Quando o médico serve alguém necessitado, como, por exemplo, na parábola do bom samaritano, quando aquele bom samaritano prestou algum serviço, prestou ajuda àquele homem que foi assaltado, que foi machucado pelos assaltantes, ali ele prestou o quê? Uma terapia, um serviço, um cuidado. Então, quando Jesus fala assim, olha, eu irei curá-lo, ele está usando aqui o termo terapia, que é o termo terapeio, que vem de terapia. Então, Jesus falou, não, eu irei curá-lo, ou seja, a cura completa. É a cura, na verdade, que se manifesta no físico, mas como resultado da cura interior. Recentemente, nós perdemos uma irmã, né, que era irmã lá da comunidade cristã, muito querida para a gente, a Miriam Figueiredo. Ela deixou a gente de uma maneira até rápida, e ela morreu de câncer. E é interessante quando a gente analisa sobre isso, o câncer, ele é uma das doenças chamadas psicossomáticas. O que é o psicossomático? O psico, que vem da psique, e o somático, que vem de soma, que é corpo. Então, o câncer é uma das várias doenças que começa no psíquico, que começa na alma da pessoa, no interior, mas ela se manifesta no nosso corpo. Só que essa desordem psíquica, que ocasiona a enfermidade no corpo, ela é de ordem espiritual. Então, quando Jesus diz, eu irei curá-lo, ele não usa o termo iaomai, que vai ser usado, por exemplo, lá no versículo 13, quando diz assim, então disse Jesus ao centurião, vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. O termo aqui é o iaomai, que fala da cura que se manifesta no físico, de ordem espiritual, mas que se manifesta no físico. Mas essa cura iaomai que atingiu ali aquele servo do centurião, ou seja, aquele servo foi totalmente restaurado, iaomai, ou seja, ele foi totalmente curado, mas essa manifestação da cura começou na questão da terapia. Ou seja, quando Jesus disse, eu irei curá-lo. E quando Tiago 5 fala, em Tiago 5,16, quando ele diz, confessai-vos uns aos outros os vossos pecados, a fim de que sejais curados. A palavra ali, terapia. Então, na confissão, a cura, ou seja, a restauração, e a restauração completa. Então, aquele centurião, o servo do centurião, ele foi restaurado totalmente porque Jesus emitiu, pela sua palavra, a terapia. Então, a palavra de Deus tem esse caráter terapêutico, e eu já vou para a conclusão. Porque você pode ver que esse servo, ele foi totalmente restaurado, não pela visita de Jesus, porque até o centurião falou, Senhor, eu não sou digno de que você vá à minha casa, manda uma palavra. Então, aquele centurião, embora um gentil, ele reconhecia o poder da palavra de Deus. Por isso que Jesus, ele ficou por conta quando ele disse, olha, quando ele fala para os discípulos, nem em Israel encontrei tamanha fé. Por quê? Porque os judeus, eles tinham muito claro a questão da palavra. Deus criou todas as coisas pela palavra, pelo Vaiomer Elohim. Lá em João 15,3, Jesus vai dizer, pela palavra vós sois limpos. Então, o judeu tinha muito isso, na questão do poder criacional e restaurador da palavra. Mas você vê que um gentil reconheceu isso, muito mais do que os judeus. O gentil reconheceu, Senhor, eu não sou digno de que você vá à minha casa, mas manda uma palavra, a palavra logoi,
que vem de logos, manda uma palavra. Ou seja, o centurião ali reconheceu o caráter divino de Jesus, que, como João apresenta, ele é o logos de Deus. Então, manda uma palavra, e essa palavra gerou a terapia, ou seja, a cura completa. O que significa isso? Que a igreja só vai ser restaurada a fim de que ela surja, como a Bíblia diz, sem mancha, sem mácula, sem ruga, porque é essa igreja que Jesus vai vir buscar e estabelecer de maneira definitiva o seu reino, ela só vai receber essa plena restauração quando ela for plenamente submissa a essa palavra. Ou seja, a mesma palavra que Jesus liberou, cujo liberar da palavra, entre aspas, somente pelo liberar da palavra, aquele servo do centurião foi plenamente restaurado. Então, a igreja, nós como igreja, temos que retornar à prática das Escrituras. A gente tem que retornar à palavra. A gente tem que retornar não a palavra como mera informação, mas a palavra como poder de Deus. As Escrituras revelam quem Deus é e a vontade dele a nós. Por isso que a gente vê que nesse processo de apostasia, que a igreja se encontra, há também a relativização da palavra. O quanto os pastores têm dito, não, a Bíblia ela não é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por homens. E aí começa o processo de relativização das Escrituras. E com isso relativiza-se, obviamente, a autoridade da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então, a igreja ela só vai ser restaurada quando a gente, assim como esse centurião, reconhecer o poder de Deus contido na sua palavra e se submeter a ela. Amém? Amém, irmãos? Creio que é isso. Obviamente, tinha muito mais coisa para falar, mas eu creio que isso seja o suficiente. Já são 11 horas ali. Amém. Eu queria só fazer uma breve oração com vocês, antes de passar para o Bispo Éder, para ele concluir. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é Espírito e vida, Jesus. Pela Tua palavra, Senhor, que é mais poderosa, Deus, que divide, Deus, o que é alma, Deus, o que é Espírito. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor tem nos revelado, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, Deus, e que possamos, pelo poder da Tua palavra, pelo poder da Tua logos, Deus, nós possamos provar da Sua terapia, Senhor, da Sua cura total. Senhor amado, em nome de Jesus, cura-nos, restaura-nos, Senhor, que sejamos cada dia mais obedientes à Sua palavra. Senhor, tira de nós, Deus, todo embaraço que tem muitas vezes nos prendido na cama da letargia, da passividade, Senhor, da conformidade com o mundo, da comodidade, Senhor. Em nome de Jesus, liberta-nos da paralisia espiritual que muitas vezes nos acomete, renova a nossa mente, Senhor Jesus, a fim de que possamos compreender, Deus, que o Senhor nos deu a vida para que possamos viver 100% para Ti. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor renova cada dia mais as nossas vidas pelo poder da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias.